Quer dizer então que você até consegue desenhar um bonequinho como esse, mas na hora de movê-lo, na hora de desenhá-lo em movimento, você encontra algum tipo de dificuldade. Será que você teria dificuldade para desenhar uma pose ainda mais específica que essa? Será que você tem dificuldade para desenhar o bonequinho correndo, por exemplo? Seus problemas acabaram. Se você assistir este vídeo até o fim e fizer o que eu vou lhe indicar, lhe orientar, então você passará a desenhar qualquer personagem de seu interesse correndo. Vamos aprender como? Para desenhar essa pose dinâmica, para desenhar a figura humana especificamente correndo, você vai fazer o seguinte: você tem de primeiro considerar se o personagem está correndo frontalmente ou de lado. Quando eu digo de lado, isso vale para o personagem tanto em perfil como em semi-perfil. Um segundo fator a se considerar é o grau de intensidade da corrida, pois você sabe, o personagem pode estar fazendo uma marchinha, pode estar correndo devagarinho, ele pode estar disputando uma maratona, onde ele vai correr mais rápido que numa simples marchinha, ele pode estar disputando os 100 metros rasos. Como assim disputando 100 metros rasos? Ele pode estar correndo com toda a velocidade que é possível para o corpo humano. Escolhida a intensidade da corrida, você vai agora considerar o grau de arqueamento da coluna. A coluna vertebral evidentemente vai se inclinar quando o personagem está correndo. Essa inclinação, esse arqueamento será tão maior com maior intensidade da corrida. A coluna vertebral evidentemente se expande a partir da linha do crânio. Se você considerar que o grau de movimento é alto, você pode inclusive projetar fortemente a cabeça na diagonal. Todo o corpo vai se inclinar. Esse grau de arqueamento da coluna é muito importante. Estabelecido isso, nós podemos pensar no grau de abertura das pernas, pois sim, com maior abertura das pernas, evidentemente maior intensidade da corrida, maior amplitude do movimento. Outro ponto a se considerar é a diferença de altura dos joelhos. Isso vai se dar em diferentes momentos da corrida. Em diferentes momentos da corrida, nós vamos ter diferentes arranjos entre as pernas, diferentes graus de proximidade entre os joelhos, entre as coxas. Haverá momentos em que uma perna vai passar pela outra. Em outros momentos, elas estarão notadamente afastadas. E quando isso acontece, nós temos uma sensação de intensificação ainda maior da corrida. Máxima abertura da perna com um grande levantamento do joelho e um notado arqueamento da coluna. Tudo isso vai estar reforçando a intensidade da corrida. Como eu disse, é um dos primeiros fatores a se considerar. A intensidade da corrida e o ângulo a partir do qual você observa o personagem. Que isso fique bem claro. O movimento dos braços, evidentemente, também será de abertura. Haverá uma diferença na altura dos cotovelos. O mesmo raciocínio que nós usamos para as pernas, nós podemos usar para os braços nesse sentido. Os braços estarão ora se afastando, ora se aproximando, evidenciando uma diferença de altura, aqui no caso, nos cotovelos. Essa abertura é muito importante para dar amplitude ao movimento. E claro, tudo isso vai estar sendo feito com uma rotação da caixa torácica, o que eu já ensinei a fazer em vídeos anteriores. A propósito, se você quer aprender a desenhar, eu sugiro que você assista a outros de nossos vídeos. E lembre-se de deixar aquela curtida, tá? Para fortalecer o canal. Assistindo a outros de nossos vídeos, você vai aprender ainda mais sobre desenho. Então, simplesmente, se você quer aprender ainda mais do que é ensinado aqui neste vídeo, assista outros dessa série da figura humana em movimento, desenho de poses dinâmicas. Continuando, é muito importante pensar não só na abertura, no grau de afastamento aqui dos cotovelos,
no grau de abertura dos braços, é importante pensar também na articulação dos mesmos. Eu ensinei a vocês em vídeos anteriores que a articulação é essencial para a representação correta, natural, crível do movimento. As proporções, percebam que na medida que eu vou dispondo dos eixos e dos sólidos, eu vou fazendo retoques que corrigem as proporções. Isso é totalmente natural. Primeiro nós estabelecemos a pose, e eu estou criando essa pose em tempo real, eu não fiz nenhum estudo, não fiz nenhum rascunho à parte. Estou criando essa pose aqui junto com vocês. E na medida que nós vamos estabelecendo a pose, com os eixos, com os sólidos, nós vamos sim fazendo algumas correções no espaçamento entre essas partes para harmonizar as proporções. Aqui nós já podemos ver que o personagem tem a maior parte da pose esboçada, estabelecida, estruturada. O grau de inclinação da cabeça acompanha o da coluna. A cabeça ela pode se inclinar um pouco mais para frente ou para trás, porém, esse movimento da cabeça é inferido, é determinado pela coluna, é projetado pelo movimento da coluna. Por fim, para estabelecer essa pose, nós vamos considerar o grau de inclinação aqui dessa porção inferior da perna, aqui no caso, da perna esquerda do personagem. Você tem duas opções aqui. Você pode deixar o personagem mais próximo do solo, inclinando a perna dessa maneira. Você pode deixar ele um pouco mais distante, inclinando-a menos. Escolha. A intensidade provocada por essa articulação é muito importante para estabelecer a pose. Em nome do equilíbrio, mais até do que do dinamismo, eu vou deixar essa perna assim. Mãos e pés vêm em seguida, mas e quanto à inclinação deles? O caimento, a inclinação, a rotação, inclusive, de mãos e pés é também muito importante para compor a pose. Pouco fala-se sobre mãos e pés quando falamos sobre uma pose desse tipo. Porém, rotação, inclinação, que faces estão sendo mostradas, a rotação, consequentemente, dos membros, tudo isso é muito importante para compor a pose. Quando nós já temos algo assim totalmente estruturado, o que é que nós fazemos? Nós suavizamos esse esboço para então estruturar a musculatura, para então começar a definir ossos e músculos. Muitas das proporções já foram corrigidas ainda durante a disposição dos sólidos geométricos, as formas geométricas simples que compõem o desenho do manequim. Porém, outras correções fazem-se necessárias ao longo dessa etapa, que é chamada de etapa do esboço anatômico, em que nós não definimos os ossos e músculos por completo, nós fazemos a definição parcial com linhas bem leves, mas já definimos, como o nome deixa claro, parcial, né? Uma boa parte dessas estruturas. Vocês já conseguem ver como está ficando o corpo do personagem? E aí, foi difícil chegar até aqui? Eu espero que não. Eu espero que a partir desse momento você esteja municiado de técnicas, de informações técnicas que vão ajudá-lo a desenhar o personagem correndo em uma pose parecida com essa ou com alguma outra. Sim, o personagem pode estar correndo de N diferentes maneiras. Portanto, é por isso que o tema personagem correndo, esse mote, esse assunto, vai surgir novamente aqui no canal. Vamos aprender a desenhar o personagem correndo também de outras maneiras. Se você apreciou esse tipo de informação, considere se inscrever no canal. E se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, se você pensa inclusive em fazer um curso, considere fazer o meu curso. Eu ministro um curso à distância, via lives. Questione-me a respeito na área de comentários. Grato por me assistir até aqui. Eu o aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!